Já estamos na telinha. Vamos aguardar o pessoal, né? Vamos se organizando, trazendo. Engraçado que eu ainda não sei fazer uma análise assim certa da. O pessoal já está chegando, a gente está se organizando. Hoje nós mudamos de cenário, a gente está um pouquinho meio apertado aqui, mas assim é bom, a gente se junta. É. Oi, Ângela. Oi, Débora. Tudo bem? Débora é a nossa livreira, né? Iracema, querida, boa noite. Povo chegando, que bom. Então tá. Vamos começar? Vocês sabem que, por hábito, nós temos a prece inicial. Então eu convido aos irmãos e às irmãs que neste momento nos veem e nos ouvem, que possamos fechar levemente os nossos olhos e irem ao encontro de Deus, de Jesus, dos bons amigos que dirigem o momento, Irmã Esperança, Ivan de Albuquerque, dar graças a todos por este momento tão especial e tão doce, e pedir ao Pai, encarecidamente, que a cor dourada do trigo possa aquecer a nossa alma, possa iluminar o nosso caminho, possa renovar a nossa energia, não só nesse instante, mas nos demais momentos da nossa existência. Aqui, neste momento inicial, para que tenhamos a palavra certa no momento oportuno. Que a lição do Cristo possa ser clara e que sejamos nós capazes de traduzi-la, a fim de que tenhamos a certeza de que esse é o único caminho que nos levará ou que possa nos levar à felicidade. Por tudo isso, querido Pai, graças te damos, rogamos que tu estejas conosco, agora e sempre, na certeza de que sozinhos nada somos. Muito obrigado, Senhor Deus, e que assim seja. Então, gente, decorridos 3 minutos, feita a nossa prece inicial, damos sequência. O título do nosso assunto hoje, a fé vitoriosa. E, como vocês sabem, ela está no livro Jesus no Lar, do nosso querido irmão Neio Lúcio. Convido a todos, então, que possamos estar na casa de Pedro, em Cafarnaum, já que somos conhecidíssimos, e nas noites de quintas-feiras eles nos recebem com muito carinho, com muito abraço, com muita alegria. Possamos, então, todos nós nos acomodarmos e vamos dar sequência ao nosso doce e fraterno encontro, a fé vitoriosa. Ao final do dia, estavam reunidos na casa de Pedro, como sempre. Jesus e seus discípulos conversavam animadamente. O mestre se fazia emissário dos novos princípios redentores. André, por sua vez, destacava certas dificuldades na expansão destes princípios. Se referia aos fariseus com uma certa amargura violenta, concitando os companheiros a uma resistência organizada. Jesus ouvia as argumentações e, ao se fazer silêncio, asseverou: nenhuma escola triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros.
Após aproveitando a sua manifestação, o mestre Nazareno, com a sua doçura costumeira, contou o seguinte: era a época da fé selvagem. 3 homens e suas famílias moravam em uma vasta floresta. O tempo de convívio fraternal havia terminado e passaram então a discutir sobre a natureza do Criador. Um defendia a ideia de que o Criador vivia em um trovão. O outro acreditava que o Pai residisse no vento. O último dizia que Deus morava no sol. Todos se sentiam filhos do grande Pai, tinham uma fé muito grande, apesar da fé selvagem. Porém, de maneira prepotente, cada um impunha a sua razão. Passaram, então, a lutar entre si. O primeiro armou-se de uma pesada carga de minério. O outro reuniu um grande acervo de pedras. E, finalmente, o último se ocultara por trás de um compacto monte de madeiras. Durante as lutas, todos invocavam a proteção do Senhor Criador para si e para os seus. E as lutas foram tão intensas que se espalharam tal perturbação no seio da floresta, atingindo flora e fauna, árvores e animais. Vendo isso, o Todo-Poderoso enviou a eles um anjo amigo. Dito representante de Deus, travestido de um homem natural, visitou a cada um desses contundentes. Longe de afastá-lo das suas violentas e poderosas armas, com as quais destruíam a vida e a natureza, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, alertando-os, porém, que deveriam mudar suas atitudes, dando nova direção às suas atividades. Tal anjo asseverou que, quanto à crença, todos estavam certos, pois Deus está no sol que sustenta as criaturas, no vento e no trovão que auxiliam a natureza. E como todos queriam honrar a Deus, com muita paciência, explicou-lhes que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso. Ao primeiro, ensinou a transformar o minério em utensílios úteis para o trato da terra. Ao segundo, a transformar as achas de lenha em peças valiosas para o bem-estar do homem. Ao terceiro, pacientemente ensinou uma nova utilização das pedras, ótimas para a edificação de espaços seguros e confortáveis. Terminados os encontros, os contendores entenderam a magnitude da fé vitoriosa pela ação edificante, pondo fim, então, à discórdia que campeava entre eles. Essa é a história que Jesus contou. Vamos às nossas reflexões? Elizabeth, você quer falar, Elizabeth? Eu estava, hoje, quando a gente estava conversando sobre esse assunto, a gente conversa, de vez em quando a gente conversa sobre determinados assuntos, e às vezes até dá problema com os assuntos, né? Porque, então, a fé, ela é muito individual. A fé é muito individual. Porque o tamanho da fé é o tamanho daquilo que a gente acredita, né? E eu estava lembrando de um filme, aliás, foram 2 filmes, que o Norê, nosso irmão aí da Sociedade Gramado, nos indicou.
o nome no Netflix, o nome do filme é Deus Não Está Morto. Tem o 1 e o 2. E são filmes interessantes, porque são filmes de outra religião. Mas a mensagem, ela é universal, né? Então, no primeiro, trata exatamente essa questão da confiança, da fé. E era um menino que foi para a universidade, ele precisava fazer uma cadeira nessa universidade para poder ir para o curso que ele queria. E ele teve que passar por um teste de ser aluno de um professor que era completamente descrente de qualquer coisa que fosse relacionada a Deus. Então, o professor, no primeiro dia de aula, falou alguma coisa e ele contestou. E aí o professor desafiou ele a conseguir convencer os alunos, porque o professor fez todos os alunos assinarem um termo de que não existia, Deus não existia. E ele contestou, então ele tinha que mostrar a toda a turma que isso existia. E ele, através da fé, ele conseguiu demonstrar. Né? Então, é muito interessante essa questão da relação que a gente tem com aquilo que a gente considera divino. Bom, mas agora eu dei só uma palhinha, porque tem mais coisa, né? Tem o filme 2 ainda. A Betinha destacou a importância da fé. Do texto, eu pelo menos tirei 3 reflexões. A fé, a imanência e a dinâmica da fé. Eu vou pedir permissão para vocês para falar, em primeiro momento, da imanência. Vocês lembram da história? Os 3 homens brigavam por ter razão. O primeiro dizia que Deus estava num determinado lugar, o outro dizia que Deus estava em outro determinado lugar. E o terceiro, por sua vez, defendia a ideia de que Deus estava no lugar que ele entendia. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos senti-lo. E nós podemos aprender alguns atributos da divindade. A imanência é um deles. O que é a imanência? Deus é criador. E sendo ele criador de todas as coisas, ele está nestas coisas. Kardec, quando começou a escrever o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da obra, no capítulo 1, ele pergunta o que é Deus. Com esta pergunta, Kardec ele teve a intenção de afastar todo e qualquer conceito antropomórfico para o nosso entendimento. O que isso significava? Ele queria afastar qualquer conceito que nós homens formássemos do Deus homem ou do homem Deus. E a resposta que os bons amigos deram a Kardec foi o seguinte: princípio inteligente, causa primária de todas as coisas. Então, tem razão quando se afirma a imanência de Deus em todas as coisas, pois que ele é o princípio de tudo que existe no universo. Isso, então, queridos irmãos, é a imanência. Vale dizer, Deus sendo o criador de tudo, por conseguinte, em tudo está. Mas vamos nos ater ao outro aspecto da fé. Tu queres falar? Não. Não? Então, seguimos. É que eu não sei aonde vai chegar. Eu vou chegar nas minhas reflexões. Então tá, então fala que depois eu me meto. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, se vocês tiverem dúvida, por favor, busquem a informação. O capítulo 19, item 6, dispõe que fé, sob o ponto de vista religioso, consiste na crença em dogmas especiais que compõem as diferentes religiões. Agora eu vou me meter.
A minha amiga Joana de Ângeles, Minha também. no livro Estudos Espíritas, ela fala sobre a fé. E no sentido comum, ou seja, o que a gente entende, né, sobre a fé, é a crença em algo, né? Então, a crença. E eu perguntei para o meu esposo hoje à tarde se tinha diferença entre crença, se a fé era uma crença ou a fé era outra coisa. E aí nós tivemos que procurar essa resposta. Que nós não sabíamos. Porque era a mesma coisa? Eu creio em alguma coisa, eu creio em Deus, eu creio, sei lá, né? Isso é fé? É a mesma coisa? Então, nós fomos buscar informações. E a Joana de Ângeles, nesse livrinho, ela diz que no sentido comum, ou seja, nós entendemos isso, né? Que é a crença em algo constitui a fé. Débora, tá? Perdoa, Beth, quando ela diz livrinho, certo? Porém, ela coloca que a fé é um sentimento, é um sentimento, né? Sim. Que é inato, ou seja, está conosco. E ele vai sendo, ele vai evoluindo esse sentimento, ele vai evoluindo com as nossas vidas, com as nossas reencarnações. Porém, tem um detalhe. Nós aprendemos a trabalhar com a fé com os nossos ancestrais. Então, vocês imaginam que tudo que eu tenho, que eu sinto como fé, eu fui aprendendo durante a minha vida, as minhas vidas, por aqueles com quem eu convivi, por aqueles que me passaram exemplos, com aqueles que me mostraram a questão da fé. Interessante isso, né? Olha a nossa responsabilidade. Então, a fé, ela não tem que estar aqui, ó, dentro de mim, eu tenho uma fé. Não. Eu tenho que passar isso para o outro. Eu tenho que dizer isso para o outro. Eu tenho que mostrar como isso acontece. Agora pode falar. O mestre Haroldo Dutra Dias, ele diz que fé é acreditar. Em uma das suas exposições, ele disse que quando nós entramos num avião, nós temos fé, acreditamos no piloto, nós entregamos a nossa vida ao condutor do piloto. Então, fé é acreditar. Mas, quando eu comecei a falar, eu falei em dogmas. Dogma significa algo que é imposto, é inquestionável, é a fé cega. Vocês querem ver? Deus criou o mundo em 7 dias. Pronto. Acredite. Não tem como não. Isso é um dogma. A ciência nos mostra que isso não existe. A doutrina espírita que nós seguimos, ela defende a fé raciocinada. Antes de acreditar, entenda. Então, ela não é dogmática, ela é investigativa, ela é uma ciência, ela nos obriga a buscar informações que nos tragam a certeza naquilo que nós estamos acreditando. Bom, vocês lembram dos nossos personagens? Eram devotos a Deus, eles acreditavam a Deus, porém, eles tinham uma fé selvagem. Vamos entender fé selvagem? Mais ou menos cega, não é? Sem raciocínio. E o que aconteceu de repente? Um anjo vindo do céu e apareceu. Como disse a Beth ainda há pouco, a fé é inata. E nós aprendemos com os nossos ancestrais, pouco a pouco, como é que isso se procede. Deus, na sua infinita bondade, permitiu que alguém se acercasse desses 3 irmãos que tinham esse sentimento inato no seu coração, mas que precisava ser aperfeiçoado. Então, permitiu que um anjo chegasse até eles. E o anjo os esclareceu. E o que aconteceu? Mantiveram a sua fé em Deus e entenderam o porquê que nele eles acreditavam.
essa história, que eles tinham uma fé muito grande na natureza, porque era sol, era tempestade, trovão, vento. E nós temos um grande escritor espírita, que a gente sempre diz que ele ajudou na divulgação da obra, através das suas obras complementares. Débora, eu não me lembro se o livro está certo. Esse poeta, porque assim, a maneira como ele explica é uma poesia. O Leon Denis, ele tem um livro, eu não sei se é o Grande Enigma, Débora, mas é um livro que fala sobre essa questão da natureza e do divino. Gente, é uma poesia o livro. Quando eu li esse livro, eu fiquei apaixonada pelo Leon Denis. Eu disse, mas que maravilha que é porque ele traz uma nova visão, a gente começa a entender a natureza. E isso é importante porque eles tinham esse vínculo, né? Esses três, eles tinham um vínculo muito grande com a natureza. E como o Rocco diz, Deus, ele está em todos os lugares. O que é Deus, né? Deus é a causa primeira de todas as coisas. Foi ele que criou tudo que nós usamos, que a gente vive. Então, essa fé, ela pode ser inicialmente assim, né, com o fogo, porque é uma coisa divina. E isso são os primeiros passos, como eu falei lá na nossa ancestralidade, até chegar nessa fé raciocinada que nós estamos trabalhando hoje. Aqueles que nos antecederam há muitos milênios de anos atrás, eles já demonstravam essa fé num ente superior, num Deus ou em muitos deuses. Eles faziam sacrifícios, imolavam, enfim, animais, pessoas, não é? Como gratidão por alguma coisa que eles tinham recebido, gratidão a um ser superior. É a fé, é aquela manifestação da fé selvagem, né? Mas vamos dar continuidade às nossas reflexões, o tempo já está se escoando, daqui a pouco nós temos a reflexão do mestre Nazareno, que certamente é muito mais rica do que a nossa. Nesse capítulo que nós refinimos, o capítulo do Evangelho, capítulo 19, no item 7, diz assim: a fé não se prescreve, nem se impõe, você precisa ter fé. Não, isso não existe. Os nossos personagens, aqueles 3 homens e suas famílias, eles já a possuíam. E, como dito antes, após os esclarecimentos, a sua fé passou por um processo de fortalecimento. Por quê? Porque ela passou a ser raciocinada, por se apoiar em conhecimento, em entendimento. E nenhuma dúvida ficou a respeito disso. Os personagens passaram a ter certeza, convicção na sua crença. Vamos adiante? Está no Evangelho, gente, possivelmente no mesmo capítulo, eu não anotei o item. A fé, ela tem 2 naturezas. A fé divina. E o que significa isso? É acreditar em Deus. E a fé humana, que significa eu acredito em mim, não é? Há quem diga que a esperança é a última que morre. E eu me atrevo a dizer a vocês que a fé é a primeira que nasce. Porque se em todos os meus empreendimentos eu não tiver a fé, a certeza de que eu posso fazer, ela não vai adiante. Mas também entender que se eu não conseguir aquilo que eu estou fazendo, aquele empreendimento que eu estou me dedicando, é porque realmente há um outro caminho para eu chegar até onde eu estou pensando. Então, nós também temos que, essa fé raciocinada é entender que muitas vezes, através de perdas que nós tivemos, através de situações conflitantes, né, isso tudo é uma maneira de nós entendermos e termos fé de que se aquilo está acontecendo conosco, é porque tem um objetivo.
que vai vir mais adiante a resposta. Então, até nisso, nós temos que refletir a questão da fé. Nós não podemos perder a fé porque Deus não me deu isso. Nós não devemos perder a fé porque aconteceu isso. Então, essa é a fé raciocinada, nós entendermos as situações para podermos não cortar o vínculo com o divino. Vocês lembram dos nossos protagonistas, os nossos personagens? Passaram a acreditar em si. Tanto que passaram a utilizar os recursos que dispunham, mas não para a luta. Lembram que eles tinham instrumentos e utilizavam para combater um ao outro, porque cada um queria ter a sua razão. E a partir do momento que eles tiveram a fé raciocinada, que o anjo mostrou e educou-os, eles passaram a ter uma fé pensada, uma fé raciocinada. E utilizaram, então, todos aqueles instrumentos, não para a luta, mas para o progresso, para o bem-estar da coletividade. Posso continuar? Pode. A dinâmica da fé. Queridos amigos, irmãos, irmãs, amigas que nos ouvem, a fé, ela não é inerte, não é uma coisa estanque. Ela é dinâmica. Ela enseja o fazer e não o esperar. Nosso querido irmão João, o evangelista, ele nos traz a palavra do Mestre dizendo, Jesus dizia, no princípio era o verbo. Verbo no sentido de palavra. Mas depois o verbo passou a ter um outro sentido, o sentido de ação. Então, primeiro Jesus nos trouxe palavras, teorias. Olha, a vida é assim, o comportamento deve ser assim. E aí depois nós tivemos a obrigação de pôr o verbo, a ação, acreditando, entendendo e fazendo. E é isso que nos toca fazer, não é? Nós podemos destacar a importância. Que importância? Primeiro, conhecer, entender e o fazer. Ou, se quiserem, como os doutrinadores espíritas agora estão nos dizendo com muita frequência, saber, sentir e fazer. Muito bem. Vamos ler a reflexão do mestre? Quando tu falaste na fé divina que eu ia falar, mas aí eu deixei tu continuar, eu permiti. Que bom que tu me eu deixas lembrei, às vezes gente, falar. vocês se lembram, nas histórias de Jesus, quando aquela mulher hemorrágica, ela estava doente, e o Jesus estava naquela multidão, e ela não conseguia chegar perto dele, mas ela queria falar com ele, e como ela não conseguia, ela tocou nas vestes dele, e ele com aquele magnetismo, né, ele disse, quem me tocou? E os discípulos disseram, não, é a multidão. Não. E aí ele viu que aquela mulher tinha, e ela pediu desculpa, né, ela disse, ai, perdão, mas aí ele disse, a tua fé te curou. Ai, eu acho lindo essa. Então, vamos lá, né, vamos ver o que o mestre falou. Nós esquecemos de falar sobre a questão religiosa aqui, né? Vamos deixar para a próxima. É a questão de que a crença, ela não deve ser combatida, porque os três ali estavam cada um puxando para o seu lado. E todas as religiões são excelentes. Não existe uma melhor que a outra. O que existe é o quanto, através do exercício dela, eu vou me melhorar. Então, é isso também que a gente esqueceu de falar. Como o mestre vai falar. Perguntaram para o Buda, né, qual era a melhor religião, e ele respondeu, a que te faz melhor. A que te faz um ser melhor.
É este sim, Débora, é o grande enigma. Muito bem. O mestre fez, então, uma pausa e comentou. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Acabamos de falar nisso. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu para si e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e a benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno da sede e da fome, no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso, a fé que não ajuda, que não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então, gente, nós devemos sempre levar consolo, levar incentivo, levar motivação, fazer com que a pessoa acredite em si mesma e acredite que ela não está sozinha, que tudo vai dar certo, para que ela possa trabalhar essa relação, esse relacionamento direto com o nosso Pai, porque é um relacionamento. Porque se eu estou esperando, é que nem casal. Eu estou esperando dele e ele está esperando de mim. Então, é uma comunhão, né? É uma fé que nos conduz a ele. Não importa se é católico, se é protestante, se é evangélico, se é espírita, muçulmano, espírita. Conseguiram entender um pouquinho da fé? Sempre destacando a importância dos pais, dos mais velhos, dos responsáveis. Mostremos isso para os nossos afetos, aqueles que são dependentes de nós. Esse é o caminho, não tem outro. Então, estamos terminando mais uma evangelização da família. Esperamos que a gente possa ter levado essa reflexão. Pense um pouquinho, como é que está a fé de vocês? No que vocês estão crendo? No que vocês estão trabalhando? Porque a nossa encarnação é trabalho, né? Trabalho físico e trabalho espiritual. Que bom. Então, como que vocês estão passando para isso mesmo, Maria Alice? É isso aí. Não importa a religião, e sim a fé. Isso que é importante, é muito importante. Então, façam essa reflexão. E se vocês estão ainda com algumas dúvidas, vão ler, vão procurar informações nas crenças que vocês têm. E a gente vai para poder fazer um mundo muito melhor para a gente. Então tá, Rocco Antônio. A prece? A prece. Então vamos à prece. Como sempre, vamos então aproveitar a presença amorosa de Jesus de Nazaré, que nos envolve neste momento. A gente se sente tão feliz quando a gente está em Cafarnaum, junto com esses discípulos, junto com a presença amorosa de Jesus. E nós todos, né? Nós todos ali, quietinhos, ouvindo, tentando timidamente levantar os olhos para encarar Jesus. E vamos nos absorver desses fluidos, desse momento magnético, para que nós possamos receber tudo aquilo que estamos precisando, de acordo com o nosso merecimento. E que possamos irradiar a todos os nossos familiares, nossos amigos, os nossos menos amigos, para tornar a nossa encarnação bem proveitosa. E que quando nós sairmos de Cafarnaum e retornarmos para os nossos lares, retornarmos para o nosso cotidiano,
nós podemos estar muito mais fortalecidos, tendo a fé de que mesmo nos piores momentos, nós não estamos desamparados, porque logo ali nós vamos receber o amor, carinho, o acolhimento, o colinho de alguém para nos amparar. Uma boa semana a todos e tenham fé. Tenham fé que essa pandemia vai passar. Tenham fé que ela foi tão importante nas nossas vidas que nós vamos sentir saudade de muitas coisas que nos aconteceram durante esse tempo. Beijo grande nos corações e até semana que vem. Sempre lembrando, segunda-feira, nós homenageamos, é o dia de nós homenagearmos os nossos entes queridos, que já nos deixaram e que retornaram à verdadeira pátria, a casa do Pai. Portanto, não esqueçam de orar por eles, para que eles se sintam amados, mesmo, apesar da saudade que nos une, mas que eles se sintam amados e acolhidos nos braços amorosos do Pai. Beijo no coração de vocês. Tchau, uma boa semana. É pena que a gente não pode nomear todos aqueles que têm se manifestado. Sintam-se abraçados. Beijo, gente. Tchau.